com o dinheiro, isto é, conhecendo o dinheiro, a origem, como adquiri-lo, como gastá-lo. A gente vai poder falar um pouco sobre essas coisas nessa segunda parte do nosso estudo. E hoje, particularmente, o nosso tema vai ser, algumas faltas de entendimento, alguns entendimentos errados acerca do dinheiro. Como que o dinheiro ele é mal interpretado por muitos, certo? E como devemos analisá-lo, como devemos, à luz das Escrituras, lidar com ele. Então, a primeira coisa importante é que, lembre-se disso, nós sofremos problemas financeiros porque nós temos crido, muitas vezes, nos mitos mundanos ou seculares acerca do dinheiro. A Bíblia vai falar vários lugares, irmãos, acerca do modo legítimo de adquirir dinheiro e ativos, como eu devo fazê-lo, incluindo trabalho, herança, investimento, retorno de investimentos, benefícios, certo? Então, a primeira parte, essa segunda parte, o foco principal, certo? Será literalmente conhecer a nossa vocação. Conhecendo a nossa vocação, nós vamos conhecer como de fato nós vamos conquistar recursos ou ganhar dinheiro. Vamos usar essa linguagem comum. Vamos pensar da seguinte maneira. Primeiro, é certo que nós temos essa visão bíblica mais coerente, mas não custa nada perguntar: trabalho é maldição? Trabalho é uma maldição? Será que podemos dizer que trabalho é maldição? Nós vivemos num mundo pós-queda, tá certo? Mas no mundo antes da queda, Deus não criou o homem para que ele ficasse sentado bebendo chocolate o dia inteiro. Deus colocou o homem no jardim do Éden e o colocou para trabalhar e subjugar e dominar a terra. O nosso trabalho frutífero é um aspecto de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, através da sua obra da criação, estabeleceu um padrão para a humanidade trabalhar e descansar. Lembre-se disso. O quarto mandamento diz assim: 6 dias trabalharás e o 7º descansarás, porque Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Então, quando ele cria o mundo e descansa no 7º dia, ele cria um padrão para toda a humanidade. Durante o seu ministério terreno, Jesus Cristo ele devotou claramente, a cumprir, a realizar a vontade do Pai que havia sido ordenado para ele. João 17,4, na oração sacerdotal, Jesus disse: tudo o que me deste para fazer foi feito. Então, tanto o Pai quanto o Filho, e Jesus diz isso, o Pai, eu e o Pai trabalhamos até hoje. O pecado, irmãos, o pecado humano, entretanto, fez com que o trabalho que Deus designou para ser uma bênção, para ser uma bênção, ele foi acometido pelo peso e pela angústia e pelo estresse de poder adquirir aquilo que o Senhor nos ordenou por meio do trabalho. Lembre-se que o Evangelho dá esperança para que o nosso trabalho seja e cumpra o propósito designado por Deus nesse mundo caído, somente pelo próprio Evangelho de Cristo. Quando nós olhamos para o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, como sendo, em última instância, em Cristo e para Cristo, o nosso trabalho ele torna-se cheio de significado, a despeito de todas as maldições que nós tenhamos nessa vida. Quando trabalhamos com esse propósito, lembre-se, se nós fazemos para Cristo e em Cristo,
o trabalho tem significado. Interessante que lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, eu queria rapidamente que você abrisse o texto comigo, Efésios capítulo 6, versos 5 a 8, o apóstolo Paulo descreve assim, irmãos, 6, 5 a 8. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Perceba aqui que o trabalho ele se torna, ele recebe aquilo que, o fim para o qual ele foi determinado, quando nós fazemos para Cristo e em Cristo, o nosso trabalho tem significado. O Evangelho vai nos oferecer literalmente essa esperança. Mas vem a pergunta seguinte, não é? Existem meios legítimos para que venhamos a ganhar muito dinheiro sem trabalho duro? Essa é a pergunta. Existem meios legítimos para ganharmos muito dinheiro sem trabalho duro? Nós vamos ver depois no capítulo 9 alguns aspectos mais detalhados desse ponto, tá certo? Agora, o caminho que Deus estabeleceu, irmãos, para nós termos recursos é trabalhar duro e trabalhar com inteligência. São dois meios claros que Deus estabeleceu: o trabalho duro e o trabalho com inteligência. Muitas vezes o indivíduo trabalha muito, mas não trabalha com inteligência. E nem sempre o trabalhador duro ele vai ganhar muito ou ganhar dinheiro nessa vida. Então, é importante que fique claro para nós, não é, que esquemas, por exemplo, feitos para ganhar dinheiro sem habilidade e esforço, irmãos, buscam na realidade se desviar da sabedoria de Deus e, consequentemente, resultarão em perda econômica ou ganho desonesto, que certamente não será bendito. Certamente não será bendito. Fazer dinheiro sem trabalhar duro, sem habilidades, por meio de esquemas, sem esforço, não é? Levará, sem dúvida alguma, a grande frustração. Infelizmente, irmãos, muitos gastam muito tempo da sua vida e muito dinheiro tentando ficar rico por meio de esquemas, ou mesmo jogando em loteria para ficar rico. É muito comum, mais uma vez, não é? Quantas pessoas caíram nessas armadilhas de esquemas de dinheiro fácil, como meio de pirâmide, coisas dessa natureza, né? De tempos em tempos surge uma novidade dessa, e sempre ganha muito dinheiro os que entram no primeiro momento. Depois, como não foi feito para todo mundo ganhar, um grupo ganha, um pequeno grupo ganha, e o resto perde muito dinheiro nisso. E vem a outra pergunta agora. O diploma escolar é a garantia de que você vai ter, né, ganhos altíssimos na sua vida? Será que isso é real? Será que diploma escolar é sinal de que você vai ter muito dinheiro nessa vida? É importante, irmãos, que eu lembro que a gente vive uma etapa bem interessante da nossa vida, especialmente no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum isso, não é? Não, aqui no Brasil não é muito comum. Nos Estados Unidos, o trabalho que você, não sei agora, os Estados Unidos realmente está decaindo muito, mas até um tempo atrás, qualquer trabalho que você realizasse lá e fizesse bem e dedicação,
você viveria com aquele recurso, manteria sua família. Não era problema nenhum. É verdade que no Brasil, né, uma pessoa que capina quintal no Brasil, que é um trabalho digno, honrado, ele não vai ganhar como quem capina um quintal ou corta grama nos Estados Unidos. É uma coisa diferente, não há como duvidar disso, não é? Entretanto, mudou um pouco essa realidade, especialmente as pessoas que trabalham com TI, não é? É muito comum. Você percebe os jovens que trabalham com TI hoje, eles entram na faculdade ou engenharia da computação, ou ciências da computação, ou qualquer área dessa, e eles começam a estagiar, e logo eles são empregados no meio do processo e começam a ganhar bons recursos com esse trabalho. E a faculdade se torna um peso para eles. Eu escuto isso demais. A faculdade se torna um peso para eles. Eles terminam porque precisam terminar. Mas eles dizem, às vezes é difícil concluir. A pessoa casou, tem que trabalhar, tem que manter sua casa, e o trabalho que ele tem dá a ele uma condição muito boa para viver, melhor do que muitas pessoas que têm diploma escolar ou de faculdade. No Brasil, é muito comum isso, irmãos. As pessoas, na época dos governos anteriores, criou-se uma expressão, universidade para todos, né? Isso é uma falácia. Universidade não é para todo mundo. É por isso que o Brasil vive a situação que vive, porque a universidade, como meio ideológico, todo mundo vai para a faculdade estudar e todo mundo vai passar por uma lavagem cerebral na universidade. Eles vão começar a pensar de maneira errada, porque qualquer curso, e aí eu digo isso, qualquer curso. Eu estava analisando com meus filhos um dia desse um programa de um curso de programação de dados aqui, numa universidade aqui em Recife. 30% do curso era voltado à programação, o resto era lavagem cerebral. Num curso técnico, irmãos, era coisa impressionante. O tempo que se gasta tentando instruir as pessoas naquela percepção socialista estranha de mundo. Agora, infelizmente, não é? Infelizmente, você olha para trás, o que tem é uma dívida, pessoas que estudaram com fiéis, endividados, e o governo agora pagou a dívida de todo mundo, parece, e é o caos isso. Porque na realidade ninguém paga a dívida de ninguém. Para que você estude de graça, alguém tem que pagar para você. Então, mais impostos das pessoas para pagar as contas dos que vão estudar de graça. É sempre assim, a conta não fecha. Então, o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Né? O que é que eu tenho de fazer? Se eu estou estudando numa área em que aquele conhecimento acadêmico é importante para que eu ganhe, para que eu melhore a minha condição, eu vou fazê-lo. Eu devo fazê-lo. Porque existem áreas que não tem, por exemplo, você não pode ser um médico de prática, você tem que ser um médico formado, universitário, não tem como fazer. Você não tem coragem de ir a um médico que não tem a formação. Hoje, eu teria dificuldade, desculpe aqui, mas há um médico que se formou na época da pandemia, porque certamente ele fez os testes lá presenciais online. Então, assim, você imagina, operou online, é um negócio assim. Então, não sei como é a qualidade do médico hoje, mas eu sei que para você ser um médico, você tem que se formar. Não há como você ser alguém que pratique isso, aprendeu com seu pai, com sua mãe. Não funciona assim. A mesma coisa acontece com o advogado, né? Ele precisa da OAB, essa coisa toda. Então, gera muita dependência. Mas existem muitas áreas de trabalho que você não precisa de formação. E nós investimos muito pouco em coisas técnicas, conhecimento técnico e na capacidade dos nossos jovens de serem empreendedores. Nós temos feito pouco nesse sentido. Consequentemente, as pessoas elas entram numa angústia, irmãos. Numa angústia. Tenho diploma e não tenho emprego. Tenho diploma
e não têm o emprego. E aquilo que elas ganham não condiz com tanto que ela gastou para concluir aquele curso quando faz na faculdade particular. Alguns graus de formação, irmãos, de algumas instituições respeitadas, podem levar, sem dúvida alguma, a essa pessoa a ter trabalho já garantido, com salários altos. Mas as pessoas que vão graduar de faculdades, educação, não é, que não vão equipá-los com qualidade, não é, que eles não vão ter habilidades para cumprir aquele papel, eles vão perceber que o diploma deles terá pouco uso no mercado. Pouco uso no mercado. O que é que eu diria, irmãos? Se você vai escolher um trabalho para fazer, eu sempre digo isso, né? Eu estou pensando aqui no jovem que termina o ensino médio e entra na faculdade. Muitas vezes não sabe nem o que quer. Isso é muito comum. Não sabe nem o que quer da vida ainda. E isso, principalmente o homem, né? Quando a pessoa vai fazer, aí eu volto ao curso de medicina, porque normalmente a pessoa que vai fazer o curso de medicina, hoje, ele já se prepara muito cedo, né? Ele tem ali uma vertente muito clara de estudo e vai entrar. Mas até hoje isso mudou com as faculdades privadas. Você tem pessoas aí com 30 anos, 35 anos. Eu conheci um pastor lá no Mato Grosso do Sul que estava deixando o ministério, deixando tudo para se dedicar a fazer um curso de medicina numa faculdade de um país vizinho ali, e que gastava R$1.200 por mês para fazer a faculdade. Então, não é mais vocação, é simplesmente o quê? É uma oportunidade que ele sabe que vai ganhar dinheiro com aquilo. A pessoa se formou, vai para o interior, vai ganhar lá seus R$30 mil tranquilo. Isso é normalmente o que acontece, infelizmente, não é? Agora, preste atenção, irmãos. Veja bem, a maioria das pessoas, boa parte, eu vou mudar, a boa parte das pessoas que são empreendedoras, essas pessoas empregam os que se formam em universidade. Você tem médicos que são empreendedores, mas normalmente o médico, ele é aquele que vai lidar com as vidas e vai trabalhar numa instituição fundada ou construída por alguém que talvez nem tenha toda a formação que ele que vai trabalhar lá tem. Mas o empreendedor, ele tem habilidades para isso. Então, cuidado, não imagine que porque você vai ter um diploma, está assegurado o seu salário. Essa é a frustração da nossa geração. Não é assim que tem funcionado. Você precisa saber se o conhecimento que você está adquirindo, quando terminar, ainda vai ter emprego para você, ou se mudou o mercado de trabalho. Vou só dar um exemplo prático e mudo de ponto. Aconteceu quando estava no auge aí da construção da questão do petróleo aqui em Recife, aqui no Porto Suape, não é isso? Como é o lugar? Isso, a refinaria de Porto Suape. Lembra o que aconteceu? Lembra bem o que aconteceu? A gente viveu para ver isso. As universidades começaram a pensar o quê? Nós vamos oferecer faculdade de engenharia naval, engenharia, porque pessoas vai ter aqui dentro um trabalho para eles vão poder lidar com isso aqui dentro. Rapaz, o negócio de repente estourou a bomba, roubo para todo lado, a refinaria era uma falácia, uma tragédia. O que é que aconteceu? Acabou. Quem entrou nesses cursos agora está com dificuldade. É claro, eu preciso saber que eu tenho que buscar alguma coisa visando o mercado de trabalho. Se eu estou pensando em ter recurso, eu vou estudar, me preparar para aquilo. Mas nem sempre vai acontecer. Um negócio como esse, por exemplo, você vai ter que ir para outro lugar. Agora a região aqui não pode mais oferecer esse trabalho. Aí vem agora a outra pergunta. A primeira pergunta foi, nesse contexto: tendo diploma, eu tenho garantia que eu vou ganhar dinheiro?
Não é verdade. Não é sempre assim. Eu vou garantir para você que, na verdade, no tempo que vivemos hoje, é exatamente o oposto. Não é mais garantia que você vai ganhar muito dinheiro. Segunda coisa importante: todo mundo deveria ter um trabalho que ame, ou que você diga assim, eu amo aquilo que eu faço. Será que todo mundo deveria ter um trabalho que fosse assim, eu faço só aquilo que eu amo? Essa é uma realidade da nossa geração, é por isso que você tem muitos jovens hoje à base de remédio controlado, porque, irmãos, são pessoas que vivem debaixo de frustração. Eles trabalham dizendo assim, olha, eu tenho um projeto, eu quero um trabalho que seja importante para a sociedade. Ele está num trabalho e ele não consegue fazer aquilo como deve ser feito, porque ele tem um sonho de fazer alguma coisa que ele não foi chamado para fazer ainda, mas ele só vive sonhando. Então ele não vê perspectiva naquilo, então ele só vive frustrado com o trabalho que ele tem. A queda, irmãos, impactou nosso trabalho de tal maneira que o trabalho é frequentemente não prazeroso e difícil. O pecado trouxe isso para nós. Nós estamos livres para buscar uma vocação que possamos utilizar nossas habilidades e que nós possamos encontrar satisfação. Mas não há nenhuma garantia, irmãos, nenhuma garantia de que o trabalho dos sonhos nós vamos encontrar nessa vida. Não há nenhuma garantia disso. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 a 9, Paulo descreve como ele trabalhou duro dia e noite para poder ter o que comer. Ele fazia tendas. Irmãos, o apóstolo Paulo provavelmente não tinha tanto prazer naquele trabalho como ele tinha em pregar o Evangelho de Cristo. Mas ele fez o que deveria ser feito para prover para ele mesmo. Ele amava pregar o Evangelho e ele fazia tenda. Não pensa, como eu amo fazer tenda dia e noite. Ele tinha que prover para ele tinha responsabilidade. Nós temos de fazer o que for necessário, dentro daquilo que é justo e reto, para prover para nós mesmos e para a nossa família. Muitas pessoas gostam de escolher trabalho. E aí eles ficam naquela expectativa, né? Eles são sustentados pelos outros, na expectativa de que os outros venham prover para eles enquanto eles buscam um trabalho dos sonhos. Enquanto eu estou buscando o trabalho dos sonhos, as pessoas estão trabalhando para mim. No mesmo texto, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12, ele diz assim: nós temos ouvido, tem chegado aos meus ouvidos, irmãos, que alguns de vós, andam ociosamente, não ocupados com trabalho. Não ocupados com trabalho. Nós ordenamos, diz ele, e encorajamos no Senhor Jesus Cristo que façam o seu trabalho e ganhem o seu próprio dinheiro. Façam o seu trabalho e ganhem o seu próprio dinheiro. Você é livre para perseguir o melhor trabalho e a melhor situação que você queira. Você é livre. Mas lembre-se, cada um de nós é responsável para trabalhar para o nosso próprio sustento. Você é livre para escolher, mas não às custas dos outros. Não dependa dos outros para ficar correndo atrás dos sonhos, do trabalho dos sonhos. Trabalhe duro e corra atrás dos seus sonhos. É a melhor fórmula para você viver
não viva ociosamente. Paulo chega a dizer: quem vive assim, você não deve nem se relacionar com ele, deve repreendê-lo, Paulo diz. E se uma pessoa, irmãos, não gosta do trabalho que ela tem, ela já está no trabalho e ela não gosta do trabalho que ela tem, ela deve deixar o trabalho? Nós deveríamos, irmãos, ser gratos a Deus, porque nós vivemos num tempo e numa época de muitas opções vocacionais, né? Alguém que não gosta, por exemplo, da natureza do trabalho que ele faz, ele é livre para escolher outra posição, né? Ele é livre para fazer. É sábio apenas não abandonar o seu trabalho para depender dos outros enquanto você busca o trabalho do sono. Continue trabalhando e aí você é livre para querer o seu trabalho melhor, mas não trabalhe, não deixe de trabalhar para correr atrás do trabalho de sonho enquanto os outros sustentam você, certo? Enquanto os outros sustentam você. Não corra esse risco. Outro aspecto importante: é justo todos nós termos o mesmo salário e as mesmas condições? É justo que todo mundo seja igual na sociedade? Será que isso é um padrão bíblico? Por que isso é importante, irmãos? Lembre-se, muitos são atraídos na nossa época pelo slogan de Karl Marx, né? De cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. De cada um de acordo com a sua habilidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Algumas pessoas promovem o socialismo como um modo mais justo para distribuir riqueza e benefícios. Muitos irmãos chegam a ficar revoltados com o salário dos seus patrões. Até no meio da igreja você tem isso. Empregados que ficam revoltados por quanto o seu patrão ganha, quanto ele é rico. A Bíblia reconhece inequivocamente o direito à propriedade privada. O 8º mandamento nos assegura isso: não furtarás. A lei por si só afirma o direito do indivíduo possuir alguma coisa. Se eu não posso furtar, é porque alguma coisa pertence a outro, não a mim. Esse é o princípio bíblico. A Escritura também afirma, irmãos, e isso é importante, não é? Que salários que não são iguais, não é? Devem, e aqui é importante, eles não são iguais porque as habilidades e os esforços são diferentes. Por exemplo, em Provérbios 10:4, o Senhor ordena que aqueles que são preguiçosos vão experimentar pobreza, e aqueles que são diligentes vão prosperar. Então não adianta, lembra, não adianta aqui você dar igual para todo mundo, se o preguiçoso não vai produzir, logo em seguida ele vai ter menos. Não tem para onde correr. E aqui eu cito J.C. Ryle, escrevendo o seguinte, irmãos: igualdade universal é uma expressão, não é, altamente requerida nos nossos dias, e é uma ideia favorita de homens visionários. Ele diz: homens em cada época têm perturbado a sociedade, agitando pessoas pobres contra o rico e pregando doutrina popular de que todos os homens devem ser iguais. Então é só você ver, agitando o pobre contra o rico. É assim que funciona. E você destrói a sociedade assim. O pobre se levanta contra o rico. Mas lembre-se disso, irmãos. Palavras ainda de J.C. Ryle: enquanto o mundo é mundo, tá certo? E enquanto o mundo está debaixo da ordem das coisas como são,
a igualdade universal nunca poderá ser obtida enquanto a natureza humana, diz ele, for como ela é. Você não pode prevenir da desigualdade. Ele vai adiante e diz: na Inglaterra, onde era para ser dividido igualmente, imagine isso, né? Se toda a propriedade da Inglaterra fosse dividida igualmente, diz ele, logo na sequência você encontraria diferença entre as pessoas. Por quê? Porque alguns continuam preguiçosos, alguns continuam gastadores, outros economizariam, e o fim é que, tendo igual, uns seriam ricos e outros seriam pobres, porque você não pode mudar a natureza das pessoas. As pessoas gastam dinheiro à toa, elas usam dinheiro de maneira sem sabedoria, elas usam sem sabedoria o seu recurso, logo elas nunca terão nada nessa vida. Você pode começar do zero hoje, tira tudo de todo mundo e divide igual para a humanidade. 15 anos, você vai ter rico e pobre, porque você vai ter trabalhador e você vai ter preguiçoso. A natureza humana permanece a mesma, não muda nada. E pessoas que trabalham sem, veja, e aqui eu vou mudar, o rico e o pobre não é por causa de trabalhador e preguiçoso, é porque o pobre ele trabalha muito, às vezes, mas não com inteligência, algumas pessoas. Mas a pobreza, eu volto a afirmar o que eu disse no início, nas nossas aulas, nunca a pobreza na Bíblia é tratada como um problema moral, desde que não seja causada pela preguiça. Você pode ser pobre sem pecar, desde que você seja trabalhador. Se você for pobre por causa que não trabalha, certamente isso é pecado. Ainda o mesmo Riley diz, né? A história tem mostrado que o socialismo e o comunismo não levam à prosperidade de ninguém, especialmente o pobre. O fato de que o socialismo não é bíblico, certo? Você não pode imaginar que qualquer outro capitalismo, qualquer outro sistema é perfeito, mas certamente é o mais próximo da realidade, desde que o homem seja livre para exercer aquilo que Deus chamou ele para exercer nesse mundo. E é isso que o sistema deve buscar fazer. Então preste atenção nisso, irmãos. O problema não está em quanto você tem, é se você trabalha duro e com inteligência ou não. Esse é o grande ponto. Então vamos aqui para o último ponto e rápido a gente conclui. A igreja primitiva praticou alguma forma de comunismo? Porque é isso que normalmente se ouve por aí, né? A igreja primitiva, ela praticou alguma forma de comunismo? Claramente que não, irmãos. A igreja cuidava das viúvas, Atos 6. As igrejas gentílicas, irmãos, fizeram muito sacrifício para ajudar os seus irmãos na Judeia, 2 Coríntios 8, 9. Esses atos de amor e de caridade, eles eram voluntários e não obrigatórios. Não era ordenado por nenhum homem ou por nenhum movimento de igreja. Quando Ananias e Safira, eles retiveram parte do dinheiro da propriedade que foi vendida, eles foram punidos, não pela falha de não serem bons comunistas, mas por mentirem contra o Espírito Santo. Quando Pedro os repreende, Pedro reconheceu que a terra pertencia a eles legitimamente. É só você ver lá, Atos 5, verso 3 e 4. Veja lá comigo. Veja o que Pedro diz a eles. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu,
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, conservando, porventura não seria teu? O problema foi você dizer que você daria à igreja e reteve, dizendo que deu sem ter dado aquilo que seria entregue. Quando Paulo procurou o suporte financeiro, irmãos, das igrejas ou para as igrejas necessitadas, ele não apelou para os crentes, não ordenou os crentes dar, mas ele os encorajou a que dessem voluntariamente e liberalmente e com alegria. Ele diz: cada um dê conforme o seu coração. Não porque eles estão ali debaixo de uma opressão, mas sabe por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. É isso que ele está ensinando. Quando Paulo fala com os ricos, ele não disse para eles: irmãos, deixe de ser ricos, mas ele vai encorajá-los a praticar a generosidade voluntariamente. Ele não diz: deixem de ser ricos, socorram os seus irmãos voluntariamente. Podemos concluir aqui nesse momento, irmãos. Obviamente eu tenho 2 pontos ainda nesse tópico para tratar, mas no próximo domingo a gente conclui, porque já são 12h05, nós vamos concluir aqui nesse ponto, e nós vamos tratar na próxima aula o seguinte tópico, rapidamente, para entrarmos no 2º capítulo, né, desse tema. A pergunta que nós vamos tentar responder é: o lucro é pecaminoso? É pecado ter lucros? Deus quer que todos os seus filhos sejam ricos? Perguntas que nós vamos tentar lidar rapidamente, não é? E cair logo no segundo ponto, que vai ser: por que o nosso trabalho é tão importante? Vamos falar da importância do trabalho no próximo domingo, se o Senhor nos permitir. Ok? Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Obrigado, Senhor, pela bênção desse momento, pela oportunidade de podermos refletir nesse tema tão precioso e importante para a vida da igreja. Livra-nos, ó Senhor, dos ensinos falsos e que não tratam com a maldade do nosso coração, porque aparentemente nós temos um senso de justiça, que na realidade é inveja, porque não temos o que os outros têm. Ajuda-nos a não parecermos justos quando estamos pecando, e ensina-nos a trabalharmos duro, com sabedoria, dependendo do Senhor, para a glória do Senhor e para o sustento da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.